A gente já falou sobre a tríade da hipertrofia muscular, que ela é composta pelo treinamento físico, a nutrição e o descanso. A gente já usou o exemplo do prédio em construção, que se o seu corpo fosse um prédio em construção, você teria que o seu treino é o projeto do prédio, que especifica aonde você vai construir cada coisa. A nutrição entraria com o suporte dos materiais para essa construção, então as proteínas seriam os tijolos, o combustível dos caminhões seriam os carboidratos e as gorduras, ou seja, as calorias em geral, e também o carboidrato em forma de glicogênio entraria como argamassa para segurar os tijolos juntos, né? Dentro dessa analogia também a gente tem que os micronutrientes seriam como se fossem a calibração dos pneus dos caminhões. Então ele garante que não se perca nenhum material no meio do caminho e que a velocidade em que o caminhão chega para que entregar esses materiais, esses tijolos para ser construídos aonde o seu treino, ou seja, o seu projeto está especificando, seja o tempo certo, né? E a parte do descanso seria onde os seus trabalhadores começariam a levantar o prédio, certo? Só que é importante que a gente aprofunde um pouco mais esse entendimento da parte do treinamento. E o treinamento ele se divide em dois tipos, o aeróbio e o anaeróbio. O aeróbio é quando a gente tem a participação do oxigênio no fornecimento de energia para aquela atividade. E o anaeróbio é quando a gente não tem a participação do oxigênio no fornecimento de energia daquela atividade. O que define se um exercício ele vai ter essa participação do oxigênio no fornecimento dessa energia ou não é a intensidade que você está fazendo esse exercício. Se você consegue fazer ele por muito tempo, a gente continua no domínio do aeróbio. Se você não consegue fazer ele por muito tempo, porque ele é muito intenso, você não consegue manter esse trabalho durante muito tempo, ele é anaeróbio. Isso vai ficar mais claro quando a gente tratar de bioenergética. Mas o que importa agora é que você entenda como funcionam as adaptações dos exercícios aeróbios e do anaeróbio. Então a gente tem que o exercício aeróbio, como um estímulo, ele ativa uma proteína que chama AMPK e então tem-se a consolidação da condição física. Para entender esses diagramas direito, a gente precisa entender uma coisa. Quando tem uma setinha, quer dizer que tem uma ativação nesse caminho. Quer dizer que é por ali que segue. E toda vez que tem um tracinho, quer dizer que tem uma desativação e então ele bloqueia aquele caminho, certo? Então quando você vê aqui que tem um exercício aeróbio, que tem a ativação da MPK, a gente tem a ativação da biogênese mitocondrial. Ou seja, novas mitocôndrias, que são o que faz com que a gente utilize gordura como fonte de energia, que as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, elas são criadas, então a gente tem mais capacidade de geração de energia, principalmente a partir das gorduras, certo? E quando a gente tem um treinamento anaeróbio, como por exemplo a musculação, a gente tem a ativação da mTOR, e a mTOR faz com que tenha mais síntese proteica. Você já deve ter ouvido esse nome mTOR, inclusive em nome de suplementos, porque é uma coisa que está tendo um hype muito grande, mas a gente vai entender exatamente o que é esse mTOR. É importante que você saiba que a síntese proteica sozinha, ou seja, a ativação da mTOR, ela não é a hipertrofia em si. A hipertrofia em si ela é feita por uma proteína que chama P70S6K. Por enquanto, eu quero que você preste atenção na parte do anaeróbio. Então, a gente tem a ativação da AKT, que ativa a mTOR, e aí ativa a síntese proteica, certo? Até aí tudo bem. Agora é que você vai entender se a gente deve fazer musculação antes, depois ou separado. Então a gente tem um treinamento aeróbico aqui, certo? Treinamento aeróbico pode ser a natação, corrida, ciclismo, alguma coisa assim, nesse sentido que a gente usa o oxigênio no fornecimento de energia. Então a gente tem o aeróbio ativando a MPK e assim gerando a biogênese mitocondrial. E o treinamento
de força, ou seja, o treinamento resistido, o anaeróbio, no caso a musculação, ativando a AKT, que ativa a mTOR, que ativa a síntese proteica, que se tudo estiver em sinergia, vai ativar a P70S6K. Beleza? O que acontece, que você pode reparar, é que se você ativa a MPK aqui, você ativa a TSC2, que desativa a mTOR. Então, quando você faz o exercício aeróbio, você desativa a via da mTOR e desativa a possibilidade de ter hipertrofia. O que eu quero dizer com isso? Que os exercícios aeróbios e anaeróbios têm adaptações concorrentes. Então, é interessante que você separe eles, né, o treino aeróbio do treino anaeróbio, pelo menos 6 horas. Mas, o que acontece é que se você precisar fazer os dois na mesma sessão, é menos prejudicial se você fizer o cardio antes, ou seja, o exercício aeróbio antes, para não acontecer isso, da desativação da mTOR, do que se você fizer o cardio depois. Como muitos atletas fazem e como muita gente prega, porque você já estaria com o glicogênio depletado e usaria a gordura como fonte de energia. Isso não é verdade, tá? E além disso, você tem essa anulação da mTOR. Qual é o problema de você fazer o cardio antes? Como você fez o cardio antes, você tem um desgaste energético, você se cansa. Com esse cansaço adicional, você tende a imprimir menos intensidade no treinamento com peso, o que pode prejudicar a sua carga de treino e prejudicar a sua adaptação e a sua resposta hipertrófica. De qualquer forma, é melhor, se você for obrigado a fazer na mesma sessão de treino tanto o aeróbio quanto o anaeróbio, é melhor que você faça antes do que depois, porque é melhor que você tenha um prejuízo na intensidade que você gera do que na resposta, beleza? Então é isso e a gente se vê na próxima aula.